Pessoal, tudo bem? Você tem um material aí com 10 questões, cada questão se refere a um autor, e a gente vai começar do começo da questão 1, que trata do Comênios, mas não é um material esquematizado, então eu vou fazer anotações, a gente vai pontuar aí algumas coisas, fazendo anotações, e depois eu venho para a questão para resolvê-la. Vamos falar um pouquinho então do Comênios, um bispo protestante, Comênios, que já no século XVII vai apresentar a primeira obra clássica sobre didática, né, que é Didática Magna. Qual é a preocupação do Comênios? A preocupação do Comênios é a difusão de conhecimentos para todos. A educação é um direito natural de todos. É preciso difundir conhecimentos a todos. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos organizar esse processo? Porque eu preciso saber ensinar crianças, jovens e adultos, respeitando as suas características. Didática Magna vem para responder essas perguntas, essas dúvidas, resolver esses problemas, ok? Mas é preciso considerar alguns princípios apresentados por Comênios. Quais princípios, Vinícius? O primeiro princípio diz respeito à finalidade da educação. Finalidade da educação. E qual é a finalidade da educação? É justamente conduzir o homem, conduzir o sujeito, né, à felicidade eterna com Deus, ok? Todos os homens merecem a sabedoria, todos os homens merecem a moralidade, todos os homens merecem a religião. E é a partir da educação que o homem se aproxima de Deus. Educação é um direito natural de todos. E aí nós temos uma característica da educação, né? A educação tem uma característica, tem um caráter salvacionista. Salvacionista, ou nós temos aí o salvacionismo, beleza? Então a educação é um direito natural de todos, é a partir dela que o homem se aproxima da sabedoria, da moralidade, da religião e de Deus. Outra coisa, gente, outro princípio importante é o respeito ao desenvolvimento natural da pessoa. Respeito ao desenvolvimento natural da pessoa. É preciso respeitar características como idade, como capacidade, nível de instrução. Quando eu vou ensinar alguém, eu preciso levar isso em consideração. Vem aí, então, o respeito ao desenvolvimento natural do sujeito. Tá? Então, é outra preocupação do Comênios. Aliás, a tarefa da didática é justamente encontrar os métodos adequados de ensino. Então, se eu vou trabalhar com crianças, se eu vou trabalhar com jovens, se eu vou trabalhar com adultos, eu preciso encontrar os métodos adequados de ensino e é a didática que auxilia o professor nesse processo, beleza? Outro ponto importante, gente, é a forma como o sujeito aprende, né? A assimilação dos conhecimentos. Como que o sujeito aprende? Como que ocorre a assimilação dos conhecimentos? Então ele vai dizer que não ocorre de forma instantânea, tá? Então o sujeito não aprende a partir de mera memorização mecânica. Viu, memorizou, aprendeu. Não. Então a aprendizagem não ocorre de forma instantânea. Para aprender, Comênios vai valorizar bastante a percepção sensorial das coisas. Então, é a partir da percepção sensorial das coisas. É manipulando, vendo, experienciando,
que o sujeito aprende, não simplesmente memorizando. Aqui a gente percebe o quê? A necessidade do contato do sujeito com as coisas para que ele possa aprender. Inclusive, o método presente nessa didática de Comênios é o método intuitivo, ok? É o método intuitivo. E o método intuitivo valoriza observação e análise de objetos e de fenômenos. Então, o ponto de partida para a aprendizagem é justamente a observação e também a análise de objetos e fenômenos da natureza. Maravilha? Então aqui trata-se da observação direta pelos órgãos do sentido, como nós falamos aqui, como que o sujeito aprende? A partir da percepção sensorial das coisas. E o professor, quando ensina, ele precisa ensinar aquilo que a criança possa compreender. Então a gente sempre vai partir do conhecido para o desconhecido. Então, parte-se, ponto de partida, parte-se do conhecido para o desconhecido. Beleza? Pessoal, nesse resumo aqui, eu estou trazendo pontos do livro Didática do Libânio, mas em aulas, nos meus cursos, nas obras que eu trabalho, eu faço uma abordagem bem mais ampla sobre Comênios, trazendo informações decorrentes de estudos de vários autores, tá? Então eu vou trazer informações de vários livros, fazendo uma organização melhor para que você tenha, para quem na verdade está assistindo ali a aula, tenha bastante informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente você vai falar assim, nossa Vinícius, mas só isso sobre o Comênios? Aqui é uma espécie de um resumão de alguns pontos importantes principais. Tá? Em aulas sobre livros, obras, dentro dos cursos, eu vou trabalhar de uma forma mais complexa, até porque daí a gente tem mais tempo para isso. Vamos lá à questão. Vamos lá, a questão. Então, segundo Comênios, vejamos, segundo Comênios, a arte de ensinar exige disposição tecnicamente bem feita do tempo. O professor, para ensinar, ele precisa organizar muito bem o tempo. Então, além dos aspectos que eu coloquei, das anotações que nós fizemos, a gente vai complementar com as informações da questão. O professor precisa saber dispor tecnicamente, tá? No caso, organizar bem o tempo, disposição tecnicamente bem feita do tempo, tá certo? Dedicação exaustiva do mestre. Não, pessoal, porque se o professor souber organizar bem o processo, se o professor souber organizar bem o tempo, o espaço, os materiais, o processo de instrução, ele não precisa se dedicar de forma exaustiva. A didática é algo que auxilia, obviamente, a aprendizagem do aluno, mas auxilia muito o professor, o trabalho do professor. Então, a 2, não. 3. Organização de todas as coisas necessárias. Sim, o professor, para ensinar, primeiro ele precisa organizar tudo o que é necessário para o processo de ensino-aprendizagem. Depois, 4, escolha do método adequado. Sim, até porque nós precisamos entender, vamos trabalhar com crianças, com jovens, né? Então, como que esse meu aluno aprende? Qual método poderá atendê-lo? E aqui um ponto importante é que método não é, então lá desde a época de Comênios, né? Método não é sinônimo de didática, ok? Outro ponto importante, olha lá, ó, ponto 5, aptidão dos alunos. Não, os alunos não precisam ter aptidões. O professor vai escolher o método adequado para ensinar os alunos e os alunos não precisam ter aptidões, conhecimentos, no caso, preliminares. É óbvio que o professor vai
no processo de aprendizagem, ele vai partir daquilo que o aluno conhece para o desconhecido, como nós vimos aqui, parte-se do conhecido para o desconhecido. Mas isso não quer dizer que o aluno tenha que ter aptidão, ok? Porque o professor vai organizar o processo para que ele possa aprender. Então, as corretas 1, 3 e 4, beleza? 1, 3 e 4 é a letra C. Maravilha? Vamos para a segunda questão que fala, que traz aqui o Rousseau.